A Marvel resolveu nos surpreender com 2 episódios simultâneos lançados nessa última terça-feira de Demolidor Renascido, Daredevil Born Again, e eu até entendo o porquê, pessoal. Os 2 episódios, o 5 e o 6, funcionam bem juntos porque um, na verdade, parece mais um filler, enquanto o outro realmente move a história pra gente conseguir entender como essa trama irá interferir na vida do Demolidor e também no futuro do UCM. Então sejam bem-vindos, nerds, bem-vindos ao Cofre Nerd. Eu sou Giovanni Zola e estou aqui para falar sobre, mais uma vez, Demolidor Renascido na nossa trilha aí de falar episódio por episódio, as análises por episódios que já estão disponíveis aqui para vocês. Já fizemos análise do episódio 1, 2, 3 e num vídeo só, e o 4 no outro vídeo. Essa é a análise do episódio 5 e do episódio 6. Enquanto a gente acompanha ali no episódio 5, uma aventura um pouco mais filler, realmente, um daqueles episódios de meio de série que parece que não se conecta com nada, que tem uma história bem fechadinha nele mesmo, mas que possui algumas pontas que irão interferir pro final da temporada. O episódio 6, ele acaba trazendo muito mais da temporada e também um ponto forte, o carro-chefe, que é o desenvolvimento, mais uma vez, do Matt Murdock e do Wilson Fisk, do Rei do Crime. Então, começando ali pelo episódio 5, a gente vê que o Matt Murdock está tentando conseguir um empréstimo do banco para ampliar as operações de seu escritório com a Kirsten, né? Ele vai até o banco lá de Nova York, porém, o gerente do banco não está lá. Quem está e atende o Matt é um rosto já conhecido por nós, beleza? Que é o Yusuf Khan, o nosso queridíssimo pai da Miss Marvel, da Kamala Khan, pessoal. E a gente já sabia que ele iria aparecer ali, então tentamos até entender aonde esse personagem poderia se encaixar ali. Será que ele poderia ser um cliente do Matt Murdock, né? Será que alguém estava tentando processar a Kamala? Não, ele é apenas o gerente do banco. Ele nega o empréstimo pro Matt Murdock ali, infelizmente, porque o Matt, ele tem esse histórico de, apesar de ser muito bom para ajudar as pessoas, né, para conseguir aqueles pro bono que a gente fala ali, que são casos em que eles não cobram, os advogados não cobram, isso não é muito bom visto aos olhos do banco, porque garante que ele não tem ali dinheiro para pagar, né, esse empréstimo. Assim, o Matt vai embora, porém ele retorna ao perceber que o banco está sendo assaltado pelos homens do Luca, um daqueles chefes de gangue ali que estavam conversando com a Vanessa Fisk no primeiro episódio. É um dos caras que controla ali o Red Hulk, né? Aquele Peter Red Hulk. E é um dos caras que está devendo, beleza? Devendo 1,8 milhões, né? Para um dos outros caras ali, né? E tudo isso está sendo administrado ali pela Vanessa Fisk e pelo Wilson Fisk também, né? E ali esse cara tá tentando conseguir esse dinheiro, ele vai tentar roubar um diamante muito precioso que está nos cofres daquele banco, tá bom? E o Matt Murdock, ele se vê entre a cruz e a espada. Ele sabe que a polícia é comprada, ele sabe que a polícia vai demorar pra chegar e pra conseguir agir, entendeu? Mesmo que se consiga, né? Se eles são comprados ou não. O Matt então decide entrar ali. Apesar de ser um episódio muito filler, eu entendo isso como se fosse uma das últimas gotas d'água pro Matt falar assim, não, eu preciso voltar a ser o Demolidor. Porque ele está lá dentro, ele está como o Matt Murdock, ele não está conseguindo agir direito. Por quê? Porque sua identidade pode ser revelada, todo mundo vai ficar meio assim, tipo, um cara cego tá ali lutando muito bem, né? Até o próprio pai da Kamala, que acaba descobrindo ali que o Matt tem algumas certas habilidades, ele acaba ficando surpreso, né? E o pai da Kamala, cara, a participação desse personagem, ele é muito bom, inclusive, tá? Eu acho que uma das melhores coisas da série da Miss Marvel foi o núcleo da família dela, que é muito bom. A mãe, o pai, o irmão, que foi abordado também na The Marvels, né? Nas Marvels, eu acho que é muito legal, é muito carismático. E ali ele tem carisma. E olha só como a Marvel é inteligente em saber como colocar os seus personagens, apesar de serem ali, terem sua própria personalidade, eles se encaixando na série dos outros. Matt Murdock foi se encaixar lá na Mulher Hulk e tinha sim um jeito um pouco mais engraçado, era um sitcom na verdade, né? E o Matt, ele tem esse lado um pouco humorístico, um pouco sarcástico, né? E eles usaram isso, bastante disso, mas não perdeu a essência do Matt Murdock, mas ainda conseguiu, né, se manter ali
condizente com o tom da série. Aqui eles fazem a mesma coisa. O Yusuf, ele é ainda muito carismático, ele tem uns gracejos ali, mas ele cai bem com o tom mais sério que Daredevil Born Again, que é Demolidor Renascido, consegue e demanda, né, trazer pra gente, beleza? E algumas informações muito interessantes aparecem aqui. Kamala está na Califórnia, e aí todo mundo fala assim, ela tá pegando uma praia, Giovanni. Pessoal, lembrando que a Califórnia, né, é uma das áreas de atuação que a Kate Bishop mais gosta de ter, né? Nos quadrinhos, ela é uma das Vingadores da Costa Oeste, a Kate Bishop, né? Tem um quadrinho todo que eu já li, já que ela vai ser detetive particular lá em Los Angeles, beleza? E a Kamala estando na Califórnia, significa que ela está, sim, com a Kate Bishop e quem sabe até com a filha do Homem-Formiga, né? Que elas deram uma paradinha em São Francisco. Então a gente tá vendo o começo, mais uma vez, da união dos Jovens Vingadores que deu início lá nas Marvels, na cena pós-crédito das Marvels, beleza? E aqui a gente vê então que esses caras que eu achava antes que seriam até seguidores do Mercenário por causa das máscaras, na verdade não são seguidores do Mercenário, estão só respondendo ao Luca, né? E o Matt, ele consegue ali ludibriar todos eles junto, uma mistura de luta com uma mistura de inteligência, né? O Matt, ele tenta ganhar tempo até que a polícia realmente consiga entrar sem que nenhum daqueles mercenários ali, né, daqueles ladrões, consiga matar um dos reféns. O Matt, ele percebe que ele precisa continuar sendo o Demolidor, mesmo que isso só vá ser abordado no próximo episódio. Esse episódio, na verdade, só mostra o Matt e só mostra o Yusuf. Não existe outro personagem protagonista que apareça nesse episódio. Eu achei muito interessante. E ainda existiram alguns pontinhos ali deles falando do Muse ali, né, das pinturas aparecendo, beleza? Inclusive, nesse episódio, o Matt, ele acaba falando tanto que é órfão, né, para os ladrões, mas também se abrindo um pouco com o Yusuf, falando tanto do seu pai quanto da sua mãe, tá bom? Que ele conheceu mais tardar. Ele fala isso, canonizando também os acontecimentos ali da terceira temporada de Demolidor, em que ele conhece, né? A mãe dele é a irmã Maggie, uma freira ali do orfanato em que ele cresceu junto com o Padre Paul. Um episódio mais fraco, eu confesso, ele é um episódio um pouco mais filler, parece até um Duro de Matar dentro da história do Demolidor, mas ainda assim não deixa de ser um episódio interessante. Lembrem que não só de episódios com grandes ganchos e com grandes explicações sobre a trama se faz uma série, também se faz com episódios filler para principalmente conectar o universo e também para desenvolver personagens, ou seja, isso que eu falei para vocês do Matt estar querendo voltar a ser Demolidor já começa a se reacender aqui nesse episódio. Mas vamos ao episódio 6, que para mim é o melhor de todos, beleza? Até agora foi o melhor episódio de toda a temporada, talvez perdendo um pouquinho só pro 1. Nesse episódio a gente vê mais uma vez as duas histórias, Matt Murdock, Demolidor, e Wilson Fisk. Na verdade, a gente vê Matt Murdock, o advogado, e Wilson Fisk, o prefeito ainda. Essa grande caminhada ali de entender esses personagens vestindo essa roupa, vestindo essa fantasia ali, que não são eles de verdade. A gente tem, então, o Matt finalmente chegando até a investigação que o Hector estava fazendo das pessoas desaparecidas. O que leva ao Muse, o Muso, que é o vilão da temporada, esse serial killer que usa o corpo, né, o sangue e as partes das vítimas ali como material para suas grandes obras de arte, seus painéis ali em volta de Nova York. Inclusive tá um personagem muito bonito de se ver, ele tá muito bem caracterizado e até bem horripilante nas suas cenas. Fica confirmado também que o Muse fez 60 vítimas, pelo menos que eles tenham descoberto. E nós acertamos então, né, eu já falei isso no começo, né. Por quê? Porque a sobrinha do Hector Ayala, futura tigresa ali, né, a Angela Del Toro, ela vai em busca do Matt Murdock para ele tentar fazer alguma coisa, né? Porque as pessoas estão desaparecendo. Para ele continuar a linha de investigação do tio. O Matt se vê um pouco sem ter o que fazer, afinal ele é só um advogado. Mentira, ele é o Demolidor também, né? Mas quando a Angela resolve investigar sozinha, o que faz com que a gente perceba que ela vai sim se tornar a tigresa, o Matt, ele finalmente decide colocar o traje de volta. E para confrontar o Muse, tá bom? Para confrontar o Muso, que finalmente a gente tem uma luta entre eles ali, o Muso sequestra a Angela, começa a drenar o sangue dela, mas o Matt, o Demolidor, ele interfere. Inclusive uma cena de luta muito legal. Porém, o que me faz ficar um pouco com o pé atrás, entendeu? O uso do Muso,
É até estranho falar isso. O uso do Muse como vilão ali pareceu até um pouco mais secundário. Pra mim, o rei do crime roubou a cena do episódio que deveria ser do Muse, beleza? Porém, eu fiquei muito contente que ele não foi preso, não foi derrotado tão facilmente assim. Ele some. Ele vai ser um problema advento ali, né, pra vir pro resto da temporada. Rei do crime que a gente começa a ver ali que ele se despe também, assim como o Matt Murdock se despe daquela fantasia e pode finalmente mostrar quem ele é, o Demolidor com seu traje vermelho, saltando por aí, batendo nos bandidos. A gente vê então o rei do crime se despindo também do seu traje de prefeito, até quando ele deixa o broche ali, né? Quando ele conversa com o Luca, né? Que fala, cara, o Luca vem ali com um papinho ali, querendo mostrar que o rei do crime já não é mais tão rei do crime como antes, né? E o Wilson Fisk apenas tira o seu broche de prefeito, coloca no Luca e fala que a dívida do Luca aumentou ainda mais. 1,8 milhão para os outros chefes da gangue e mais 1 milhão para o Wilson Fisk por causa daquela afronta. E isso é o começo do Rei do Crime retornando ali, né? Ele finalmente se despindo e a cena dele se preparando para o seu jantar ali de arrecadação de investimentos, quando o seu terno rasga, né? É muito simbólico, a Vanessa mesma fica impressionada assim, né? Quer dizer que aquela roupa de prefeito já não cabe mais no Wilson Fisk. Aquele jeito de prefeito mais morno, mais tênue, que respeita a burocracia, que respeita o processo, já não cabe mais nele. O rei do crime precisa sair. O rei do crime precisa voltar à ativa. Ele precisa voltar a ser seus ternos sob medida, que o protegem de todos os projéteis. Ele precisa voltar a ser o grande rei do crime, mesmo que ainda seja prefeito, que ainda esteja no cargo de prefeito. Esse jantar beneficente ali, de arrecadação de fundos para ele poder conseguir fazer a reforma do Red Hook, tá bom? Inclusive, é muito legal o jeito com que o Wilson Fisk, ele se sente muito desconfortável de ter que lidar, ter que bajular aquelas pessoas, né? O Wilson Fisk que sempre foi bajulado, que sempre teve o que queria, que nunca precisou pedir para ninguém o que quer, agora pedindo para essas pessoas dinheiro para poder fazer o seu projeto do Red Hook, né? Inclusive, pedir para caras como, por exemplo, o Jack Duquesne, o espadachim, pessoal, que a gente já tinha sido mostrado ali um vídeo rapidinho ali dele atuando como vigilante, beleza? Mas agora o Jack Duquesne aparece em pessoa, ele ainda está na ativa, o espadachim, pessoal. E ele já tinha sido, o Tom Dalton tinha sido prometido que iria aparecer, beleza? Muito legal, porque esse é um personagem que não foi bem explorado na série do Gavião Arqueiro, ele é um dos inimigos mor do Gavião Arqueiro e que espero que retorne para uma segunda temporada de Gavião Arqueiro, porque precisa muito. Quero muito ver Kate Bishop lutando contra o seu próprio padrasto, né? E o que será que aconteceu com a Eleanor? Será que ela ainda tá presa? A gente ainda tem então, pessoal, o Wilson Fisk precisando ali desse dinheiro, né? E a Vanessa fazendo as vezes ali, a Vanessa muito sinuosa, muito do lado dele, concordando com muitas coisas. Já falei, fiquem de olho na Vanessa Fisk. Inclusive fiz um vídeo de teoria aqui sobre a morte de Fog Nelson, que Vanessa tem coisa a ver com isso, beleza? A gente tem que pensar também, pessoal, que o Wilson Fisk, ele ainda tem um plano em mente. E o plano dele é dar um jeito nesses painéis. Ele consegue descobrir através dos seus artifícios de prefeito, também através da força da polícia, que o Muso está usando o sangue das suas vítimas para fazer esses painéis, né? O Wilson Fisk joga a burocracia para fora também, não fala para as pessoas e começa a fazer a sua própria investigação. Ele começa a força-tarefa anti-vigilante. Ele seleciona todos os policiais corruptos, inclusive o policial Paul, né, que a gente tinha visto ali contra o Tigre Branco, e ali ele começa a sua força-tarefa, distribuindo armas, dando benefícios e dando poder total para essa força-tarefa fazer o que quiser, inclusive muito estrago, e o Muse está solto. E é ali que a gente vai ver então o começo da trama da segunda temporada. Gente, tem muito vigilante em Nova York. Tem Kate Bishop, tem Gavião Arqueiro, tem o Demolidor, tem a Jessica Jones, tem o Luke Cage, tem o Punho de Ferro, tem o Homem-Aranha. Rapaz, tá certo isso. Tem muito vigilante. Tinha o Tigre Branco também, tem o Justiceiro. Essa força-tarefa vai ter trabalho ali ou vai fazer uma rapa. Mais uma vez, cenas lindíssimas ali, mostrando qual é o forte dessa série. Matt Murdock e Wilson Fisk. Enquanto o Matt consegue finalmente se libertar como Demolidor e lutar contra o Muse,
o rei do crime vai até o Adam, seu prisioneiro ali na sua masmorra, tá, do crime, dá um machado ali para eles começarem uma luta. E o Vincent D'Onofrio, ele manda muito bem. Ele manda muito bem, faz gritos primais de raiva em cenas de luta. O rei do crime maceta o Adam e no final grita: minha Vanessa. É dele. É nisso que a gente vê então, realmente, Demolidor e Rei do Crime despidos como sempre foram. Vigilante e criminoso. Cara, eu amei muito esse episódio. Esse episódio 6 pra mim é uma das coisas mais bonitas de se ver. Toda essa narrativa entre a dualidade dos dois personagens, do Wilson Fisk e do Matt Murdock, na boca, né, na fala da Heather Glenn, né, do debate dela, de principalmente falar sobre o papel da máscara não só de vigilante, mas da máscara que eles usavam, a máscara de Matt Murdock, a máscara de prefeito Wilson Fisk. Mas aqui nós temos Demolidor e Rei do Crime despidos. Eu achei sensacional essa montagem. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram ou não desse episódio, pessoal. Eu tenho muitas teorias ainda de que Muse vai fazer mais uma vítima ainda, tá bom? E eu acho que vai ser Heather Glenn. Eu não acho que a Heather vai continuar com a gente, principalmente porque não tem nenhuma foto dela, não tem nenhum vazamento dela na segunda temporada. Deborah Ann Woll, que é a nossa Karen Page, já confirmou que está, já tem foto dela ali junto com o Charlie Cox. O John Bernthal também volta como justiceiro, mas ainda nada da Heather Glenn. Eu acho que o Muse pode matar sim a Heather e ela não ver mais a luz do dia. Por quê? Porque aquele personagem do ator da Wandinha, que eu acho que vai interpretar o Muse, tá bom? Ele está pedindo ajuda para Heather Glenn na sessão de autógrafos dela. Cara, vem coisa por aí, entendeu? Bom, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Muito obrigado por terem assistido até aqui e até a próxima review de um episódio de Demolidor Renascido. Até a próxima, nerds. Fui!